Oi pessoal, bom dia, um abração, sejam bem-vindos. Como é que tá o som aí? Tudo bem? Vamos começar, né? Um pouquinho atrasados, mas vamos em frente, né? Vamos já fazer a nossa prece, né? Daí a gente inicia o estudo da manhã. Muito bem, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe mais uma vez, mais um dia, e que nós temos a bênção de abrirmos os olhos e de contemplarmos tudo que nos cerca, expressão divina em toda parte, dentro e fora de nós. Abençoa-nos, Senhor, este dia, que hora se inicia, para que possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade de aprendizado, de crescimento, de experiências, de trocas com as pessoas que nos cercam. Abençoa os espíritos necessitados, próximos a nós neste momento, e abençoa os nossos irmãos que guiam este trabalho, que nos protegem, que nos orientam. Abençoa os nossos lares e envolva-nos em tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, um grande abraço. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos iniciando mais uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Vamos dar continuidade ao livro Diálogo com as Sombras, o capítulo 2 ainda, o item Deformações, tá? E nós estamos no meu livro aqui, a página 142, né? O Hermínio Miranda estava falando a respeito de alguns casos que ele atendeu, de pessoas que chegaram, né? Espíritos que chegaram à reunião mediúnica em tristes condições de deformação do seu perispírito, né? Apresentando-se em casos de zoantropia, né? Onde a forma assume uma característica de animal, tá? E aí tem que fazer o caminho inverso, que é utilizar a sugestão para desfazer essa hipnose a que o espírito foi submetido no plano espiritual, tá? Então ele volta à sua forma original, né? Isso não é um processo tão fácil, é um processo que não termina na reunião, na verdade ele continua, né, nesse processo de reajustamento da sua forma ao longo do tempo no plano espiritual. E até precisando mesmo da reencarnação para concluir esse processo de ajustamento, tá? Não é uma coisa tão fácil assim. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência. O Hermínio Miranda continua dizendo aqui: como pode uma criatura humana ser reduzida a uma condição como essa? É evidente que ainda não dispomos de conhecimentos suficientes para apreender o fenômeno em todas as suas implicações e pormenores. Mas a doutrina espírita nos oferece alguns dados que nos permitem entrever a estrutura básica do processo. A gênese desse processo é, obviamente, a culpa, como a gente já viu, né? É a culpa, geralmente culpas graves, né? De problemas que a gente tenha gerado, malefícios que a gente tenha criado na vida das pessoas, na sociedade, né? Então isso gera uma culpa que é aproveitada pelos espíritos levianos do plano espiritual. Poderosos hipnotizadores, poderosos magnetizadores do plano espiritual, que acabam induzindo a pessoa que se sente culpada a esses processos de deformação, tá? Aí continuando aqui, né?
somente nos expomos ao resgate pela dor ou pelo amor na medida em que erramos. Né? Se formos resgatar alguma coisa é porque a gente perdeu em algum momento, a gente deixou para trás em algum momento, a gente perdeu a oportunidade de fazer o bem ou acabou fazendo mal, né? Então aí a gente passa por esses resgates, né? Pela dor ou pelo amor. Aqui a gente está vendo pela dor, né? Mas muito a gente pode resgatar dos erros passados pelo amor, pelo trabalho, pela ajuda, pela caridade, né? A extensão do resgate e sua profundidade guardam precisa relação com a gravidade da falta cometida, pois a lei não cobra senão o necessário para o reajuste e o reequilíbrio das forças universais desrespeitadas pelo nosso livre-arbítrio. Isso quer dizer o quê? Que a intensidade da dificuldade que a gente passa é proporcional à intensidade dos malefícios que a gente tenha gerado a outrem. Né? Trocando em outras palavras, o tamanho da prova que a gente passa, o tamanho da expiação que a gente passa, é o tamanho da dívida que a gente tem. É o tamanho do erro que a gente cometeu. É por isso que não adianta a gente reclamar, né? O que adianta é a gente buscar forças dentro de nós, aceitarmos as dificuldades e tentarmos mudar o panorama dessas dificuldades, mas lembrando que o tamanho da dificuldade é o tamanho do esforço que eu tenho que empreender. O tamanho da dificuldade não quer dizer o tamanho do desânimo que eu tenho que ter, o tamanho da revolta, é o tamanho da necessidade de esforço. Né? Então, se eu estou muito necessitado, se a situação está muito difícil, é sinal que eu preciso me esforçar muito também. Entendeu? Então, é como você usar um remédio. Se o tamanho da doença é grande, vamos dizer assim, se a doença é grave, então a medicação tem que ser na mesma proporção. A dosagem tem que ser na mesma proporção, tem que ser na proporção condizente com o tamanho do problema que eu estou vivendo. Senão não vai conseguir lidar com aquela situação. Né? Então é muito importante a gente lembrar disso. Né? Se está muito difícil, é porque tem que haver muito esforço da nossa parte. E não muita reclamação. Né? Normalmente a gente entra na reclamação, né? E aí perde um grande tempo, uma grande quantidade de energia só reclamando, né? Só maldizendo a vida e tal, praguejando, né? E aí não resolve nada. Adianta você chegar diante de uma equação de matemática e você ficar reclamando diante da equação de matemática. Você tem que tentar resolver, né? Você ficar reclamando diante da equação não vai resolver a equação. Nossa vida é uma equação que nós temos que resolver. A gente sentar ali e ficar reclamando não vai adiantar. Né? Ah, Alexandre, mas está muito difícil, está muito difícil. Ok, mas se você continuar reclamando desse jeito, vai ficar mais difícil ainda. Né? Se você quiser que fique mais difícil, continue reclamando, continue cruzando os braços e maldizendo a vida. Né? Aí vai ficar mais difícil ainda. Mas eu estou depressivo, então vamos começar a ativar as forças interiores, vamos começar a ativar a fé, a esperança, né, para que a gente consiga esse esforço tão importante que deve existir, para a gente começar a trabalhar essa depressão, a sair dessa depressão, do desânimo, né? Então é preciso uma força do paciente, é preciso uma força da pessoa, né? Uma força interior que ninguém vai empreender por nós. Ninguém vai se esforçar por nós. Nós é que teremos que nos esforçar. Entendeu? Por mais que eu queira ajudar alguém, eu não consigo entrar dentro da pessoa e mudar a pessoa, colocar a minha vontade dentro da pessoa. A vontade da pessoa é que tem que ser trabalhada. Né? E pela própria pessoa, que é
o principal agente de mudança é a própria pessoa, né? Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Somos livres para errar e somos forçados a resgatar. Somos livres para errar. Deus nos dá permissão para errar. A gente pode errar. Isso até é uma coisa muito importante, né? O erro faz parte da vida, nós podemos errar, mas também nós precisamos consertar. Temos a humildade de pedir desculpa quando a gente erra. Eu falo, olha, eu me disponho então a mudar, né? Me disponho a agir de uma forma correta, após as decisões, as análises corretas sobre o que eu fiz, então eu me disponho a mudar agora, né? Não tem problema errar, mas aí, né, nós devemos fazer o caminho contrário, o caminho do acerto, né? Ok? Então somos livres para errar e somos forçados a resgatar. Não há como fugir a esse esquema, do qual não nos livra nem mesmo a trégua com que somos beneficiados ao renascer. Não há como fugir a esse esquema de a gente errar e termos que resgatar, nem mesmo, né, nem mesmo a trégua com que somos beneficiados ao renascer. Então, o renascimento é uma espécie de trégua, não em absoluto. Não em absoluto, tá? O renascimento também não é um banho milagroso, né, que vai nos eximir das cobranças, das dívidas, não. É uma trégua, de certo modo, por quê? Porque estávamos no plano espiritual atormentados pelos erros já cometidos. Como a gente tinha clareza sobre o nosso passado, estávamos, via de regra, atormentados pelos erros que nós já cometemos. Pedíamos uma chance de termos um esquecimento, né? De termos uma nova oportunidade. Suplicávamos pela oportunidade, pela chance de recomeçar, de tentar fazer de novo aquilo que a gente fez mal feito, né? Então, nesse sentido, o renascimento é de fato uma trégua. Isso quer dizer o quê? Que todos nós estamos numa situação mais atenuada do que vivíamos no plano espiritual. Porque vimos as coisas com mais clareza, mas também essa clareza, essa memória que nós tínhamos das últimas encarnações ou da última encarnação, isso nos afligia. Então a gente pediu para renascer, para esquecer do passado e ter a tranquilidade de exercitar numa nova vida as virtudes que a gente não conquistou anteriormente, né? Passarmos pelas provas, reencontrarmos pessoas, né? Mas não é em absoluto essa trégua, logicamente, por quê? Porque os obsessores nos acham, ou nunca nos deixaram, na verdade, né? A gente reencontra pessoas reencarnadas a quem a gente prejudicou, né? E aí a gente passa por certas dificuldades, perseguições, ou, né, pessoas que têm algum sentimento contrário a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, e passaremos pelas provas que precisarmos passar para o nosso aprendizado, né? É exatamente para que tenhamos a iniciativa da correção espontânea que a lei nos proporciona o benefício do esquecimento e nos concede a oportunidade do recomeço em cada vida, como se nascêssemos puros, sem faltas e sem passado, né? E a gente sabe que não é exatamente assim, né? Mas é como se a gente, né, nascesse puro, né? Até a gente fala da pureza da criança, a ingenuidade da criança e tal. Isso aí é um verniz, é uma superfície bastante fina, né, que a gente tem durante alguns anos, a parte da infância, porque a lei divina é tão sábia, tão misericordiosa, que nos dá a infância como oportunidade de remodelar hábitos,
remodelar conceitos, né? Remodelar sentimentos, né? Experiências que a gente trouxe do passado, mas a gente passa por esse período em que nós somos muito maleáveis, via de regra, que é a infância. Tá? Então é uma bênção, por quê? Porque a educação no presente pode remodelar muitas coisas dentro de nós, tá? Que vão para os nossos arquivos do inconsciente, para os arquivos da individualidade. Tá? Então nós tivemos essa oportunidade, né, esse benefício de esquecermos do passado, não em absoluto também, mas de forma suficiente a podermos ter algum equilíbrio, né? Por conseguinte, peraí, deixa eu ver aqui, tá. Onde é que nós paramos aqui? Não podemos, no entanto, esquecer que o passado está em nós, nos registros indeléveis do perispírito, determinando todos os nossos condicionamentos bons e os outros, né, os maus, né, que a gente traz. Então, todos nós reencarnamos e a gente traz no nosso halo vital o conjunto de aquisições, de ligações, de presenças que nos acompanham do passado, né? É como se trouxéssemos uma roupa suja que a gente precisa lavar na Terra. Então a gente traz o nosso halo vital, dizem os espíritos, nós trazemos já esse fardo a ser trabalhado. As ligações mentais com certos obsessores, né? Pessoas que se ligam a nós pelos compromissos do passado que a gente adquiriu espontaneamente. Tá? Então a gente vem para uma nova encarnação trazendo esse fardo para ser trabalhado. Né? Ao longo da vida, nós vamos auxiliando essas pessoas que se ligam ao nosso halo vital. Nós temos essa psicosfera. E o que faz parte dessa psicosfera? Faz parte o conjunto de necessidades que a gente traz, o conjunto de culpas, o conjunto de conhecimentos, o conjunto de pessoas que a gente prejudicou e que estão ali ligados a nós. Ok? A vida vai se desdobrando e nós, desde cedinho, muitas vezes, já estamos com essas ligações e vamos sentindo o impacto dessas vibrações. Na infância já pode começar a surgir hiperatividade, déficit de atenção, agressividade, né? Ou desânimo já, pensamentos de suicídio desde a infância já pode começar. Né? Tudo isso, pessoal, é o impacto, é o reflexo dessa psicosfera que a gente traz. Agravado ou atenuado, dependendo do ambiente familiar em que a gente vive. Se for uma família equilibrada, que está nos ajudando, pode atenuar um pouco esse impacto. Se for uma família desequilibrada, pode agravar, né, com outras presenças em casa, outras influências, né, problemas na educação, isso tudo pode agravar o problema da criança. Tá? Ok, pessoal? Né? Então, todos nós já viemos, foi muito claro isso no livro, acho que é o Sexo e Obsessão, se não me engano, né? Que o Manuel Filomeno de Miranda vai ver uma instituição de crianças, uma escola, tal, e está observando. O instrutor, o espírito amigo que está orientando ele mostra as crianças no pátio lá brincando, todas elas com certas ligações, com certos espíritos obsessores, tal, né? Algumas até manifestando comportamento birrento, tal, e aí o orientador falou: olha, você está vendo, essa nossa irmãzinha aqui é uma obsediada, né? Futuramente candidata à medicação psicotrópica e tal, né? Então a gente traz esse fardo a ser trabalhado. E nós vamos, à medida que a gente vai adquirindo consciência, à medida que a gente vai se desenvolvendo, nós podemos ir trabalhando esse conteúdo que nós trazemos, essa psicosfera. Nós podemos ir limpando essa psicosfera através da nossa boa vontade. Vamos sofrer o impacto negativo desses seres ligados a nós,
mas com boa vontade, passando pelas dificuldades que a gente passa. À medida que ele vai despertando, por exemplo, você, uma família espírita, você vai se aproximando de uma casa espírita, vai se aproximando de um trabalho voluntário, de um estudo, né? Ou com mediunidade, assim que você tenha uma certa condição, você vai se ligando à prática mediúnica, que vai ajudando muito, 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 enormemente a trabalhar esse fardo que a gente traz, porque a gente vai ajudando. Muitas vezes quando a gente vem com a mediunidade, pessoal, não é luxo, não é um opcional que a gente trouxe, não, né? É um instrumento de trabalho, justamente porque a gente veio com essa psicosfera meio pesada, e a mediunidade seria uma excelente oportunidade de nós ajudarmos esses seres que estão ligados à nossa psicosfera, que fazem parte dos nossos débitos. E à medida que nós vamos ajudando, nós vamos nos ajudando, né? Porque certas doenças a gente consegue tratar, certos desequilíbrios emocionais a gente vai superando, certas fobias vão passando e tal. Por quê? Porque era um resultante dessa psicosfera carregada de seres que a gente gerou tudo isso neles. Se você prendeu uma pessoa lá no calabouço, lá cheio de rato, barata, não sei o que, essa pessoa está perto de você hoje cobrando. Se você ajuda essa pessoa, muitas vezes você está se libertando das impressões que ela causava em você. E você começava a desenvolver fobias, não sabia do que era. Era a sensação, a emoção de alguém que você induziu a esse tipo de medo, esse tipo de ansiedade, esse tipo de dificuldade. Aí, na medida que você trata esse espírito, você está tratando você mesmo. E se libertando, às vezes, de problemas graves que poderiam levar a distúrbios psiquiátricos, a somatizações graves de doenças no seu corpo. Se você tinha negros lá, que você era dono de escravo e queimou os olhos de uma pessoa, de um negro lá, esse negro está perto de você e você começa a desenvolver doenças da visão. O médico não sabe dizer por que começou, mas você está lá desenvolvendo, está caminhando para uma cegueira. De repente você ajuda esse irmão que está necessitado e os seus olhos começam a melhorar. Eu já vi esse tipo de situação, já tratei de pessoas com esse tipo de situação, não apenas dos olhos, mas qualquer sintoma, né? Físico e emocional. Tá? Tem aquilo que é eminentemente de ordem fisiológica, mas tem muitas coisas que são de ordem espiritual, devido a essa psicosfera que a gente traz. Tá? É a medicina do futuro, pessoal. Ok? Então, por isso que a gente devia muito mais estimular as pessoas a participar das reuniões mediúnicas. A gente devia muito mais estimular as pessoas, as disciplinas, para que tenham uma vivência mediúnica, porque tá cheio de médiuns aí precisando trabalhar, acumulando força mediúnica, com a psicosfera carregada de compromissos, e aí começa a desenvolver um monte de problemas, né? Aí fica de gabinete em gabinete de médicos e terapeutas e tal, e não consegue dar jeito. Por quê? Porque são compromissos espirituais que com amor e com cuidado com esses irmãos é que a gente vai conseguindo. Principalmente a desobsessão, o exercício da mediunidade na casa espírita, né? Outro dia um companheiro falou assim, que há um certo frisson das pessoas participarem da reunião mediúnica. Pelo contrário, não há frisson nenhum. Não há frisson nenhum das pessoas participarem na reunião mediúnica, nas casas espíritas. Há um desejo natural e necessário, até pelos compromissos que as pessoas trazem, há um desejo natural e necessário que elas sentem em si de buscar o contato com a possibilidade de pagarem suas dívidas através do exercício da mediunidade. Não há frisson nenhum em as pessoas participarem na reunião mediúnica. O que existe, o que a gente tem visto, é o contrário. Há um certo desprezo, inclusive, pela prática mediúnica, um certo descaso, uma negligência, eu diria até criminosa, tá?
Porque na medida em que você, como dirigente de uma casa espírita, você como um instrutor numa casa espírita, faz com que as pessoas não queiram participar de uma reunião mediúnica ou vejam a mediunidade como algo dispensável, você que está fazendo um desserviço para a doutrina espírita. Está fazendo um desserviço para a vida das pessoas. Está mantendo as pessoas na ignorância das suas próprias necessidades e mantendo-as, muitas vezes, com propensão a desenvolver problemas sérios do psiquismo ou do corpo. Tá? Às vezes das duas coisas juntas. Tá? Então está faltando muito mais. Onde é que estão os grupos novos? Onde é que estão as pessoas se treinando a sua mediunidade, treinando a doutrinação? Onde é que estão os grupos? Né? Num momento grave em que a gente está do planeta, onde a necessidade aumenta exponencialmente, onde é que estão os grupos se multiplicando? Né? Os voluntários na área da mediunidade, onde que estão? Né? Nós não temos visto a busca, o incentivo, o treino, a estruturação de grupos na mesma proporção que a necessidade está se mostrando. Nós não temos visto. Né? Aí a gente vai vendo que realmente a seara está grande e os trabalhadores são poucos. Estão poucos. Né? Sendo que se o Espiritismo pretende de fato seguir a mensagem de Jesus, né, e como herdeiros do trabalho de Kardec, que tão certamente valorizou, tão corretamente valorizou a mediunidade e valorizou o contato com a vida espiritual, né, o que nós estamos fazendo da herança, né, de Jesus, que foi um dos maiores trabalhadores na desobsessão que nós já tivemos no planeta. O tempo todo curando as pessoas, trabalhando pela melhora das pessoas, também na libertação espiritual delas, da obsessão. O que nós estamos fazendo da herança que nós trazemos de Jesus e de Kardec, né? Que foi um dos maiores estimuladores. É engraçado que as pessoas dizem seguir Kardec, mas Kardec foi um dos maiores estimuladores do contato das pessoas com a vida espiritual. E a gente vê hoje nas casas espíritas muitos dirigentes desestimulando as pessoas ao contato com a vida espiritual, chegando ao ponto de falar nas suas palestras públicas que não precisa, para que vai entrar na reunião mediúnica? Não precisa, que o mais importante é a mudança, é a pessoa se evangelizar. Né? Só que esquece que evangelizar-se é situação básica. É básico isso para qualquer pessoa e para qualquer espírita. Né? Isso é um objetivo básico. Aí a gente tem que pensar, o que a gente faz um pouco mais do que isso? Né? O que a gente faz além? É a pergunta até que Emmanuel faz numa das suas lições do Fonte Viva. O que fazeis a mais? O que fazeis de especial? E os espíritas são chamados a fazer alguma coisa especial, né? Que é o atendimento aos espíritos. Né? E o evangelizar-se, tem muitas pessoas que estão tentando se evangelizar e estão apenas conseguindo desenvolver doenças físicas e emocionais por conta da sua mediunidade e por conta de ninguém explicar o que está acontecendo, orientar e levar para o trabalho, para que a pessoa possa então trabalhar com essa força. E a pessoa está lá tentando se evangelizar. Né? Então, eu acho que está havendo uma certa distorção dos conceitos, né? Mas isso, né, é algo que faz parte do nosso momento espiritual, né? Uma confusão, inclusive nas casas espíritas, né? Infelizmente. Mas vamos fazer a nossa parte, que quem faz o que pode, faz o que deve, né? Quem estiver aí precisando trabalhar com a sua mediunidade, quem precisar de orientação no campo mediúnico, nos procure. Né? Vai no Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, né? Nos procure, explique o que está acontecendo e ali a gente dá a importância devida à sua mediunidade, a orientar, amparar de fato, né? Que é o que a gente faz, amparar de fato aqueles que estão chegando com a mediunidade. Então, quem for de Campina Grande, nas imediações, como a gente tem feito, né? Pode nos procurar e nós vamos dar o atendimento que a pessoa merece e precisa. Tá? Então vamos lá, né?
Temos mais uns minutos aqui. Por conseguinte, a falta cria em nós o molde necessário ao reajuste. Quer dizer, o tipo de falta que a gente cometeu gera uma lesão consciencial, em primeiro lugar, gera uma lesão consciencial na nossa consciência, porque em primeiro lugar, quando a gente comete um crime, a gente comete um erro muito grave, a gente lesa a consciência, uma lesão consciencial. E em segundo momento, nós desarmonizamos o perispírito. Tá? Então, aqui por isso que o Hermínio Miranda falou, por conseguinte, a falta cria em nós o molde, entre aspas, necessário ao reajuste. Por quê? Porque o perispírito é o molde, né? Só que é uma forma, né? Imagina uma forma de bolo e que você vai colocar massa e a massa ela vai assumir a forma da forma, né? Então, se a forma é redonda, o bolo vai ficar redondo. Se a forma é quadrada, o bolo vai ficar quadrado, retangular, ok, né? Se essa forma está amassada, o bolo vai sair amassado, ok? Ele vai ter lá aquele localzinho ali que vai ter aquela deformação, certo? Então, o nosso perispírito é assim, ele é a forma. O corpo físico é o bolo, tá? Se você cometeu um crime, se você prejudicou alguém, você deu uma facada no coração de alguém, ou deu um tiro, matou uma pessoa no passado, você prejudicou o seu perispírito, você prejudicou a forma, é como se tivesse amassado ali a forma, tá? Na verdade, você desarmonizou, você manchou o teu perispírito, naquela área do coração, impondo uma reparação. Então você pode renascer trazendo a necessidade da reparação naquela área. É o que aconteceu com o Segismundo no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Tá? Ele tinha acertado o coração do Avelino na encarnação anterior, por causa da esposa, que hoje é a esposa do Avelino, né? Que ele disputava essa mesma mulher no passado, ele acabou matando o Avelino. E agora o Segismundo está reencarnando e dizem os espíritos amigos que ele vai trazer problemas no coração. Ele vai trazer dificuldades no coração. Por quê? Porque ele imprimiu no perispírito dele essa desarmonia, né? O problema do crime que ele cometeu. Então, aquela lesão consciencial se transforma numa desarmonia perispiritual e, por fim, uma desarmonia ou uma necessidade de reparação no corpo físico, que é onde ele se livra, né, daquele problema consciencial. A nossa consciência só é reparada quando a gente passa por aquilo que a gente fez os outros passarem. Aí a nossa consciência nos libera. É como a gente reparasse, consertasse a nossa consciência. Tá? Ok? Então vamos lá. Então, por conseguinte, a falta cria em nós o molde necessário ao reajuste. Disso se valem com extrema habilidade e competência nossos adversários espirituais, aqueles a quem infligimos dores e penas atrozes num passado recente ou remoto. Muitos são os que agem pessoalmente contra nós, outros, porém, valem-se de organizações poderosas onde a divisão do trabalho nefando ficou como que racionalizada. Tantas são as especializações lamentáveis, né? Então, assim, é lógico que se nós cometemos algumas faltas aqui na Terra, conforme a gravidade, nós levamos para o plano espiritual essas faltas, esses dramas conscienciais, né? Justamente os espíritos infelizes, eles se utilizam desses dramas conscienciais,
se utilizam das nossas predisposições perispirituais para nos atormentarem na vida espiritual, tá? Gerando essas deformações e tal, né? Os vários problemas que a gente pode passar nas torturas, né? Nas regiões inferiores, ok? Então ele disse, muitos são os que agem pessoalmente contra nós, né? Então nós cometemos uma falta com a pessoa vem nos cobrar pessoalmente. Outros se ligam a organizações do plano inferior. Então, como que eles trocam favores com irmãos tão desarvorados ou muito mais do que eles mesmos? E acabam vindo em bando nos prejudicar. Por isso que Jesus falou, né, no seu evangelho, a gente vê lá que se você expulsa o espírito, né? Se você expulsa o espírito, ele sai e vai e busca outros 7 e volta mais fortalecido. Então não é o de expulsar, vamos dizer assim, às vezes você vai fazer lá um exorcismo, vai fazer um trabalho para tirar o espírito de perto de uma forma violenta. O espiritismo não age com violência. As reuniões mediúnicas de tratamento espiritual não são realizadas na violência, são realizadas no amor, né? Mas você pode usar o seu potencial magnético, o seu potencial de verbal, palavras, e o magnetismo, né? Tem pessoas que têm um magnetismo muito forte e pode realmente dar um choque no espírito que está ali influenciando e na base da violência expulsar aquele espírito, né? De uma forma até inconsequente. Isso, conforme os espíritos nos ensinam, pode causar até a morte do obsediado, afastando abruptamente, né? Pode causar depressões muito profundas pela falta daquele espírito com o qual você estava trocando energias há muito tempo, às vezes há séculos até, né? Aí retira abruptamente aquele espírito do seu halo vital e você entra na depressão profunda, sentindo falta daquela influência, né? Entre outras coisas, né? E o espírito se sentindo prejudicado, por quê? Porque ele estava cobrando uma dívida que deviam para ele. Aí ele vai reclamar lá na organização das sombras. Lá eu estava lá cobrando do cidadão porque ele me devia. Aí me expulsaram de lá. Foram violentos comigo, me expulsaram de perto da pessoa. Ah, é? Ah, então nós vamos mandar um pessoal para te ajudar. Aí manda uns 500 espíritos lá, 50, 100 espíritos, para ajudar o cabra lá na obsessão dele. Você nos ajuda, nós te ajudamos, você passa a fazer parte da nossa organização agora, ok? Faz a carteirinha, o crachá, tal, e agora está dentro da organização das sombras lá. Vai passar por um cursinho lá, de cursinho básico de aprendizado de técnicas de obsessão, técnicas de hipnose, técnicas né, de perturbar as pessoas, e daqui a pouco está lá, volta com um bando de espíritos lá para prejudicar aquela pessoa, né, que estava devendo para ele, né? Então é assim. Por isso que nas reuniões mediúnicas a gente tem a melhor oportunidade de tratar esses irmãos a quem devemos com o maior respeito, com o maior carinho, com a maior atenção, né? Com caridade, né? De forma que a gente possa conversar quantas vezes forem necessárias, para que devagarinho ele possa ir se conscientizando, ele possa ir vendo que realmente os nossos propósitos não são mais aqueles do passado. Que nós estamos com muita dificuldade tentando nos reerguer. Né? Que a nossa intenção não é mais a de prejudicar, como antes a gente fazia. Né? Que hoje a nossa intenção é de passar pelas dificuldades com resignação, com paciência e ajudar a todos na medida do possível. Inclusive a Ele mesmo que está nos cobrando. Ok? Então é assim, só assim que a gente vai atenuando o ódio. Não é com gasolina, né? A gente vai atenuando o ódio com amor.
com respeito, com carinho, com atenção, né? Aí esse ódio vai se desfazendo, né? E às vezes precisa de muito tempo, pode ser até que a gente não consiga nessa vida, né? Mas pelo menos se a gente tiver dado alguns passos para atenuar um pouco o ódio que aquele espírito traz de nós, já teremos avançado um pouco mais, né? Teremos aproveitado já a oportunidade que estamos tendo, certo? Aí ele está dizendo, só para a gente terminar aqui, né, pessoal, e nós vamos dar uma paradinha, deixa eu ver aqui. Aí ele diz, né, realiza-se então uma troca de favores, que eu estava falando das organizações da sombra, né, através de contratos, acordos, pactos e arranjos de toda sorte, em que a vítima do passado, aquele que estava obsediando e que foi expulso, por exemplo, de perto de nós, foi, né, a vítima do passado, esquecida de que foi vítima precisamente porque também errou, associa-se a alguém que possa exercer por ela requintes de vingança. Aqui ele colocou, né, que a vítima do passado, aquele a quem nós prejudicamos, aqui o Hermínio Miranda está lembrando que ele também sofreu, porque ele também devia, né? Então, é uma coisa que o espírito não pensa, ele só se vê como vítima. Isso não pode servir como justificativa para nós do erro que nós cometemos prejudicando ele, tá? Então, quando nós prejudicamos alguém no passado, nós nos comprometemos. Ponto final. É um compromisso. Agora, a pessoa que sofreu, ela também não sofreu à toa. Porque ninguém sofre à toa. Então, o que a pessoa sofreu certamente foi algo que ela também já havia feito, tá? E é isso que a gente percebe. Quando a gente lida com alguém que está muito renitente no mal, ali está muito ali fixado na vingança, tal, porque eu fui a vítima, porque aquela pessoa acabou com a minha família, acabou com o meu corpo, porque, né, me matou, me humilhou e tal, né? A pessoa relaciona lá tudo o que aconteceu com ela. E você argumenta, e nada da pessoa, do espírito, se demover daquele propósito de vingança, de ódio, né? Aí a gente começa a induzir, em alguns casos, não em todos, a gente começa a induzir o espírito a lembrar. Mas veja, meu irmão, veja antes. Você só se lembra daquilo que você sofreu. Você só se lembra da encarnação em que você sofreu. Mas você não viveu unicamente aquela vida, porque ele ficou fixado naquela vida, né? Você já viveu antes. Mas como assim viver antes? Ué, você não está vendo que essa pessoa que te prejudicou, ela está reencarnada? Então ela está num novo corpo? Você também viveu outras vidas. Não só aquela em que você sofreu e morreu, né? Mas você já viveu antes. Então o espírito começa a se abrir a esse pensamento de que ele já viveu antes. E a gente começa a induzi-lo a se lembrar de alguma experiência anterior. Agora veja o que aconteceu no seu passado. Veja, observe. Observe essas imagens que vão surgindo nessa tela que está na sua frente. Né? Aí os espíritos amigos vão mostrando uma tela de condensação de ectoplasma, onde as imagens do inconsciente e do espírito vão se projetando. É uma das técnicas que a gente usa, que os espíritos amigos usam, né? Na reunião mediúnica. Ele começa a ver o desenrolar de uma existência dele que explica o porquê na próxima ele passou por tamanhas dores, né? Aí ele se vê lá fazendo coisas terríveis, ele se vê justamente, às vezes prejudicando aquela pessoa que no futuro iria prejudicá-lo, como revide também, né? Então ele vê, mas então eu fiz mal para a pessoa antes. E eu fiz muito pior do que a pessoa me fez. Às vezes ele entra naquele drama de consciência, ele entra naquele... É o outro lado da moeda, né, pessoal? Então a gente está falando das deformações, a gente está falando das obsessões e tal, mas aí tem o lado do obsessor que ele procura esquecer, né? Porque não interessa. Uma das coisas que os obsessores passam nesses treinamentos, nessas falanges voltadas para o mal, é justamente
enterrar o seu passado. Até os espíritos levianos, eles criam certos bloqueios, às vezes, na base da hipnose, para que a pessoa não se lembre do passado, para que ela tenha mais vigor na cobrança do presente, devido ao que ela sofreu, para que ela não tenha acesso às recordações do passado. Por quê? Porque isso atenuaria o ódio que ela sente por ter se sentido prejudicada. Então, se ela começa a se lembrar do passado, aí ela começa a ver que ela não foi um santo, né? A pessoa não foi uma santa, não foi, né? Que também tem culpa no cartório. E qual de nós não tem culpa no cartório? Né? Talvez nessa vida a gente não tenha feito nada tão grave, mas e séculos atrás? Né? Será que a gente pode garantir que nós somos tão bons assim? Né? Então, pelo que a gente entende da doutrina espírita, não. Né? Todos nós trazemos certas dívidas mais ou menos graves que explicam o porquê também das dificuldades mais ou menos intensas, acerbas, que a gente passa no presente. E pelo tipo de problemas que a gente passa no presente, dá para a gente aquilatar mais ou menos como é que foi o nosso passado. Dá para a gente deduzir aproximadamente como é que foi o passado. Pelo tipo de problemas, pelo tipo de provas que você passa no presente, dá para deduzir mais ou menos como é que foi a natureza dos erros que eu cometi no passado. Se foram dores que eu passei nessa existência, que estou passando na área do afeto, muito provavelmente foi na área do afeto que eu me comprometi mais. Se eu estou passando grandes dificuldades na área financeira, por mais que eu faça, por mais que eu lute, está sempre aquela pindaíba desgramada, está sempre aquela situação complicada. Provavelmente estou também tentando me reajustar nessa área. Provavelmente foi nessa área o grande problema. Né? E assim vai, né? Só a gente analisar o tipo de dificuldade que a gente está passando, a gente vai entender. Eu passo por grandes problemas orgânicos, físicos, dores terríveis, tal. Muito provavelmente foi na área física que eu prejudiquei os outros. Guerreiros que empunhavam espadas, pessoas que trabalharam com tortura, né? Que geraram aflição, dor no outro. Aí eu passo por uma vida que eu fico sentindo dor o tempo todo, que eu fico passando por doenças o tempo todo, tá? Tudo pode ser atenuado, pessoal. Tudo pode ser melhorado, graças a Deus, principalmente com o exercício do bem. Principalmente com o exercício do bem. E muito, muito, muito através do exercício da mediunidade. Tá? Isso eu falo com toda certeza. Depois de mais de 20 anos aí trabalhando na psicoterapia, né, no consultório, depois de 40 anos de casa espírita, eu posso dizer com tranquilidade, muito disso tudo pode ser atenuado com exercício da mediunidade, exercício consciente, exercício amoroso, exercício disciplinado, tá? O trabalho está aí, a oportunidade está aí. É só trabalhar, tá bom? Pessoal, estamos na nossa hora. Eu vou dar uma pausa aqui, semana que vem a gente continua, tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo novamente a Jesus, aos bons espíritos que estão nos ajudando, que nos ajudam sempre, e que possamos ter um excelente dia pela frente, possamos manter, Senhor, o contato contigo através das vias do pensamento elevado, da intenção pura e da atitude refletida a cada passo que possamos ter. Que a tua luz envolva todos os irmãos e que possamos permanecer juntos ao longo do tempo, estudando, aprendendo e aplicando os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Ok, pessoal, um grande abraço, obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até a noite, né? À noite a gente tem nos domínios da mediunidade. Tá? A gente, às 8 horas, às 20 horas, a gente está aqui junto, tá bom?
Um abração, até mais.